Você já olhou para um homem forte, confiante e aparentemente inabalável e teve a sensação de que havia algo ali que ele escondia até de si mesmo? Carl Jung, pai da psicologia analítica, dizia que onde há força visível, geralmente existe também uma fragilidade oculta, e é justamente aí que mora o perigo. Os homens de hoje, moldados por séculos de repressão emocional, carregam dentro de si sombras que nem sempre estão prontas para serem vistas, mas que precisam ser compreendidas, especialmente por quem os ama ou convive com eles. Este vídeo não é uma crítica, é um convite. Um convite para as mulheres que desejam entender as batalhas internas que muitos homens enfrentam em silêncio. Você vai descobrir, ao longo deste mergulho profundo, que a verdadeira fraqueza masculina não está nos músculos que falham, no dinheiro que falta ou nas derrotas visíveis, mas sim nos abismos invisíveis da alma. Jung acreditava que a sombra, aquilo que reprimimos e escondemos de nós mesmos, é a parte mais viva e pulsante do ser humano. E nos homens, essa sombra assume formas específicas, muitas vezes perigosas, silenciosas, dolorosas e absolutamente transformadoras quando finalmente reveladas. Há verdades que doem, mas que libertam. Este vídeo pode ser desconfortável para alguns, mas necessário para muitos, porque somente quando uma mulher compreende as vulnerabilidades do masculino, não com julgamento, mas com consciência, é que ela se torna capaz de enxergar o homem por inteiro, sem idealizações, sem rótulos, sem máscaras. Apenas o ser humano que existe por trás do papel que a sociedade lhe impôs. Se você é mulher, prepare-se para enxergar o universo masculino por uma lente que poucos ousam usar. Se você é homem, permita-se reconhecer em silêncio as partes que talvez nunca tenha nomeado. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que evitamos encarar no outro é muitas vezes o reflexo do que evitamos ver em nós mesmos. E talvez, só talvez, ao compreender essas 10 fraquezas ocultas, você finalmente entenda a dor por trás da força e a verdade por trás do silêncio. Respire fundo. O que você verá aqui pode mudar a forma como você entende os homens e, acima de tudo, pode iluminar aspectos do seu próprio inconsciente que estavam à margem da sua percepção. Porque, no fim das contas, conhecer as fraquezas ocultas de alguém é um ato de coragem, mas também de amor. Desde muito cedo, os homens aprendem a vestir a máscara do herói. A sociedade os ensina que sentir medo é fraqueza, que chorar é sinal de fracasso, que mostrar cansaço é inadmissível. Jung chamava isso de persona, o personagem que assumimos para sermos aceitos pelo coletivo. E no caso do homem, essa persona é muitas vezes construída em torno da força, do controle, da racionalidade. Mas o preço dessa armadura é alto. Quanto mais ele se apega à imagem de invencível, mais distante fica de sua verdadeira essência. Por trás dessa armadura, existe uma alma que clama por descanso. A necessidade de sustentar a imagem de fortaleza constante leva muitos homens ao colapso emocional silencioso. Eles não pedem ajuda, porque foram ensinados a acreditar que isso os torna fracos. Jung afirmava que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E essa repressão emocional pode se tornar um destino sombrio. Crises de ansiedade, impulsividade, explosões de raiva ou o temido vazio existencial. Muitas mulheres não percebem que o homem ao seu lado está travando uma guerra invisível. Ele pode parecer frio, distante ou até mesmo agressivo, mas frequentemente está apenas exausto de tentar manter um personagem que o sufoca. A força que ele exibe por fora é muitas vezes um grito de socorro por dentro. E essa desconexão entre quem ele é e quem ele finge ser o afasta não apenas dos outros, mas de si mesmo. Essa fraqueza não está no medo em si, mas na recusa em reconhecê-lo.
O verdadeiro homem forte, segundo Jung, é aquele que integra sua sombra, que admite sua vulnerabilidade, que acolhe sua humanidade. O que vemos como fraqueza, a dúvida, o choro, o desespero, pode, na verdade, ser o primeiro passo para a cura, para a totalidade. Mas isso só acontece quando a máscara cai e a alma se permite respirar. Então, da próxima vez que você vir um homem travando para manter a compostura, talvez ele não esteja sendo orgulhoso. Talvez ele esteja apenas cansado de carregar um mundo nas costas. E tudo o que ele precisa é de um espaço seguro para não ser herói, mas ser humano. Carl Jung dizia que o que negas te submete. E poucos homens foram autorizados a sentir plenamente. Desde a infância, ouviram frases como engole o choro ou homem não sente assim. Cresceram acreditando que emoções são fraquezas a serem reprimidas e não bússolas da alma. Isso gera uma desconexão brutal. Eles continuam sentindo tudo: medo, tristeza, insegurança, mas sem ferramentas para processar ou expressar essas emoções de forma saudável. Essa repressão emocional dá origem a uma fraqueza invisível e perigosa, a rigidez emocional. O homem começa a congelar por dentro, incapaz de criar laços profundos, de expressar ternura, de se conectar com o outro sem medo de parecer vulnerável. Relacionamentos se tornam rasos, vínculos se tornam ameaças, e o amor se transforma em um campo minado, onde qualquer emoção pode explodir em rejeição ou descontrole. Jung compreendia que o inconsciente se comunica por meio de símbolos e que as emoções reprimidas não desaparecem, apenas se escondem. Elas reaparecem disfarçadas de ciúmes, raiva, sarcasmo ou silêncio. Quando uma mulher diz que seu parceiro não demonstra nada, talvez ele esteja apenas preso em uma prisão interna construída ao longo da vida. A emoção que não flui adoece, e o homem que não chora sangra por dentro. A verdadeira coragem emocional não está em nunca sentir, mas em sentir e não se envergonhar disso. A mulher que compreende isso pode se tornar um espelho curador, ajudando o homem a reconhecer que sentir não é ser fraco, é ser inteiro, e só quem se permite viver as emoções pode experimentar a profundidade do amor autêntico. Reconhecer essa fraqueza oculta não é expor ou diminuir o homem, é abrir a possibilidade de cura. E a cura, para Jung, sempre começa com a aceitação. Não há luz sem sombra e não há força sem emoção. A masculinidade, quando liberta do medo de sentir, se torna finalmente digna de si mesma. A terceira fraqueza masculina oculta é muitas vezes confundida com frieza ou desinteresse. O medo profundo de ser abandonado. Jung explicava que todo medo é um reflexo da sombra, aquilo que não foi integrado na consciência. E o abandono é uma ferida arquetípica no inconsciente coletivo masculino, porque está associado à perda de controle, à rejeição e à morte simbólica do ego. Por não conseguirem verbalizar esse medo, muitos homens o expressam de forma disfuncional, se tornam controladores, ciumentos, emocionalmente indisponíveis ou excessivamente independentes. Preferem sair primeiro do relacionamento antes que sejam deixados. Isso não é maldade, é defesa psíquica. O homem teme ser visto em sua vulnerabilidade, teme precisar de mais de alguém e depois ser descartado. Esse comportamento gera um ciclo doloroso. Quanto mais ele teme o abandono, mais ele se fecha. E quanto mais se fecha, mais provoca o afastamento do outro. Mulheres que se relacionam com esses homens muitas vezes se sentem rejeitadas, mas não percebem que ele está apenas tentando evitar uma dor maior. A ausência de diálogo, o distanciamento e o silêncio são, na verdade, gritos abafados por dentro. Jung dizia que a cura só começa quando o indivíduo aceita olhar para a ferida. O homem que teme o abandono precisa voltar ao ponto da dor original.
muitas vezes na infância, quando se sentiu só, desprezado ou traído, e permitir-se sentir aquilo que evitou a vida toda. Só então ele poderá amar sem medo de perder e permanecer mesmo quando as incertezas aparecerem. Amar um homem assim é tarefa para quem enxerga além da superfície. É preciso paciência, presença e escuta. Mas quando ele finalmente se sente seguro, emerge um homem inteiro, capaz de ficar, de confiar, de amar sem reservas. E esse é um reencontro que vale cada passo da travessia. Controlar tudo é a ilusão preferida do ego masculino. Jung via o ego como necessário, mas perigoso quando se torna absoluto. O homem que precisa controlar tudo, as emoções, a parceira, a rotina, o futuro, na verdade esconde uma profunda insegurança. O controle não é poder, é medo disfarçado. Medo do inesperado, da dor, da perda de si. Essa necessidade de domínio vem de um vazio interior não reconhecido. Ao invés de olhar para dentro e encarar os próprios abismos, ele tenta organizar o mundo ao redor como se isso fosse suficiente. Mas o caos da vida é inevitável, e quanto mais ele tenta controlar, mais se frustra. Jung dizia que a vida precisa de equilíbrio entre ordem e caos. E o homem que não aprende a dançar com a incerteza, adoece. Muitos relacionamentos acabam por causa disso. A parceira se sente aprisionada, vigiada, sufocada. O homem não percebe que, ao tentar manter tudo sob controle, ele destrói a espontaneidade que dá vida ao amor. O medo da entrega, da vulnerabilidade e da impermanência gera uma rigidez que bloqueia a conexão verdadeira. Mas há cura quando o homem começa a confiar na própria alma e não mais no controle externo. Ele descobre uma nova força, a da entrega consciente. Ele aprende que não precisa prever tudo para estar seguro, nem dominar tudo para ser respeitado. A verdadeira autoridade masculina nasce da integração e não da dominação. A mulher que compreende isso pode ajudá-lo a soltar as amarras do controle, mostrando que há beleza no imprevisível e força na confiança. Quando o ego cede lugar ao self, o verdadeiro centro do ser, segundo Jung, o homem encontra liberdade. E onde há liberdade, há amor. A última fraqueza é também a mais profunda, o vazio existencial. Carl Jung observou que muitos homens chegam à meia-idade com conquistas materiais, reconhecimento profissional e estabilidade, mas profundamente vazios por dentro. Isso acontece porque, durante muito tempo, viveram para fora, para agradar, cumprir papéis, alcançar metas, sem jamais se perguntarem: quem sou eu de verdade? Esse vazio é a dor da alma não vivida. Quando o homem se desconecta de seu propósito interior, ele perde o sentido da própria existência. A vida se torna repetição. Os dias perdem cor. O entusiasmo desaparece. Jung chamava isso de crise de individuação. O momento em que o ser humano é chamado a abandonar o que o mundo espera dele, para finalmente ser quem ele é. Mas essa travessia é solitária e dolorosa. Muitos entram em depressão, se perdem em vícios, sabotam relacionamentos ou buscam alívios momentâneos que não preenchem o buraco existencial. Porque o que falta não é sucesso, é alma, é sentido, é reencontro com o self, esse centro interno que é a expressão mais profunda do ser. A mulher que percebe isso pode ser luz nesse caminho escuro, não com respostas prontas, mas com escuta, presença e amor que não exige, mas acolhe. Ela pode ser o espelho que o faz lembrar de quem ele é, além dos papéis que o mundo lhe impôs. Quando o homem reencontra o próprio centro, ele se torna completo, não mais pela força bruta, mas pela presença consciente. E é aí que a jornada se transforma. Porque o homem que integra sua sombra, que encara suas fraquezas, que vive sua verdade, esse homem não apenas ama melhor,
ele transforma o mundo ao seu redor. Agora que você percorreu essa jornada profunda pelas fraquezas masculinas ocultas, talvez consiga enxergar com mais clareza o que antes parecia incompreensível. Carl Jung nos ensinou que ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão interior. O que revelamos aqui não são defeitos, mas camadas escondidas da psique masculina, sombras que clamam por reconhecimento, não por julgamento. Quando um homem é compreendido em sua vulnerabilidade, ele ganha permissão para existir além das máscaras. Ao longo deste vídeo, você descobriu que a rigidez emocional, o medo do abandono, a obsessão pelo controle e o vazio existencial não são sinais de fraqueza moral, mas feridas abertas que a alma masculina carrega há gerações. Jung via cada ser humano como um campo de tensão entre opostos, luz e sombra, força e fragilidade, presença e ausência. E é nesse equilíbrio que a verdadeira masculinidade se revela, não como imposição, mas como integração. Talvez, depois de tudo isso, você perceba que muitos conflitos nos relacionamentos não são falta de amor, mas falta de consciência. O homem que silencia pode estar gritando por dentro. O que se afasta pode estar implorando para ser visto. E aquele que parece invulnerável pode ser o que mais precisa de colo. Ao enxergar essas fragilidades com olhos mais profundos, você não apenas entende o outro, você se reconecta com a sua própria humanidade. Jung afirmava que o encontro com o outro é, na verdade, o encontro com nós mesmos. E talvez, ao compreender o homem por trás do papel, você também descubra partes de si que estavam esquecidas. Porque, no fim, o verdadeiro amor, aquele que cura, é aquele que vê a alma nua e ainda assim permanece. Ver a sombra do outro sem fugir é um ato de coragem. E amar com essa lucidez é o que nos torna humanos de verdade. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Talvez sua visão ajude outras pessoas a enxergarem também. Curta o vídeo se ele trouxe novas reflexões. E se você quer continuar mergulhando nesse universo da psicologia profunda, com a sabedoria de Carl Jung iluminando cada passo, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um espelho. E cada espelho pode revelar aquilo que você nem sabia que precisava ver.